Olha, se foi uma jogada ensaiada, parece aquelas jogadas ensaiadas do meu Vasco que não dão em nada, porque ela é uma jogada ensaiada burra, né? Porque ela, na verdade, ela mostrou um governo frágil, incapaz de lidar com o Congresso, sem articulação política, ela corrói a imagem do próprio governo. Ah, mas foi ensaiado para que se faça alguma coisa depois. Alguém acha, de fato, que uma parte importante da militância, inclusive progressista nesse país, que vêm e que estão articulados, inclusive nos trabalhadores da saúde e da educação, vai topar a desconstitucionalização dos pisos de educação e saúde? Ah, coitadinho do governo que perdeu o IOF, agora pode levar os nossos mínimos constitucionais de educação e saúde? É claro que não. Portanto, não resolve para aqueles que já são uma base frágil do governo Lula, porque estão lá por oportunismo político, econômico ou eleitoral, e não resolve com a base de sustentação real do governo, que é aquela que está disposta a mobilizar em torno de pautas progressistas, porque se eles vierem a desconstitucionalizar, eles vão perder essa outra base. Então eu não acredito nessa história de jogada ensaiada, porque é uma jogada ensaiada, se fosse, eu acho que não foi, de uma idiotice sem tamanho. Então eu acho, na verdade, que muitas pessoas, na ânsia de fazer a crítica ao governo Lula, estão tentando criar uma conspiração onde não existe. E nós devemos, sim, entender, né, nessa altura do campeonato, de que o arcabouço fiscal é incompatível com os mínimos constitucionais de saúde e educação, e este é um problema real que nós vamos ter que resolver, inclusive dizendo ao governo de que eles não mexam nos nossos mínimos constitucionais de educação e saúde, e nós do PSOL estamos dizendo isso desde a aprovação do arcabouço fiscal e nunca nos negamos a dizer isso, e, portanto, consideramos que saídas do ponto de vista da ampliação da arrecadação, que cobrem do andar de cima, são saídas corretas, porque nós sabemos que a inviabilização retirada do mínimo constitucional é retirada de valores de saúde e educação. E seguimos dizendo que o que precisa ser alterado é o mecanismo de juros da dívida pública brasileira, esse sim, sem nenhum teto, sem nenhuma responsabilidade fiscal, continua a drenar os recursos pagos pelo cidadão brasileiro para a sanha do mercado financeiro e para os lucros exorbitantes do andar de cima, que seguem pagando pouco imposto, se apropriando do fundo público. Mas do ponto de vista da análise política, na minha opinião, o governo considerou que poderia ganhar. E olha, não era difícil ganhar tal qual as peças publicitárias que o governo jogou agora depois da derrota. Explicar à população de que o que estava cobrando não era ampliação de um imposto sobre a classe trabalhadora, sobre a classe média, e com isso fazer com que o Congresso votasse favoravelmente. E ao mesmo tempo esperava algum nível de lealdade do Hugo Mota, que não aconteceu. Há um personagem nessa história que a gente precisa avaliar, ou seja, o Hugo Mota, que recebe os votos da amplíssima maioria da Câmara dos Deputados. O pessoal tinha o Henrique Vieira, meu querido companheiro, como candidato, porque nós já sabíamos que isso seria um risco que nós não deveríamos correr. Este mesmo Hugo Mota, que teve a maioria para garantir governabilidade, agora faz isso, coloca o projeto para pautar sem avisar ninguém, articula com o Centrão para que o Centrão desse essa maioria absurda contra o governo Lula, porque participa desse processo de chantagem ao Poder Executivo. Isso é a novidade que a gente precisa colocar ali no meio do caminho e, é claro, seguiremos defendendo os mínimos constitucionais e eu espero que o governo Lula não resolva o problema matemático que nós temos pelo lado mais fácil para eles, do Centrão e da classe dominante, que é desconstitucionalizar os mínimos, né, de educação e saúde, porque aí será um ataque sem precedentes, com graves consequências políticas para a base de sustentação do governo Lula, aquela base que importa, aquela base que mobiliza, aquela base que de fato representa os interesses da classe trabalhadora brasileira.